Alex Poatan é um dos campeões que mais estão em atividades dentro do UFC. Os feitos do brasileiro desde a sua chegada na organização há 3 anos colocaram ele numa prateleira aonde poucos estão agora. E depois das suas 2 últimas apresentações de gala, os fãs do brasileiro e do UFC querem ver ele fazendo ainda mais história no MMA. Não é de hoje que essa ideia do Poatan subir para os pesos pesados existe. Até lá atrás, quando ele ainda estava no peso médio, por causa do corte de peso absurdo que ele fazia, já havia especulações e burburinhos dessa possibilidade acontecer. As lutas foram passando, o Poatan foi sendo campeão primeiro do peso médio e depois do peso meio pesado, até a sua primeira defesa de título contra Jamahal Hill. Na entrevista pós-luta no octógono, o brasileiro pegou o microfone e falou que gostaria de fazer uma luta nos pesos pesados. De princípio, a ideia foi recebida com euforia pelos fãs, mas aparentemente não pela organização. Pois bem, passou um tempo e até ele mesmo parou de falar no assunto. Porém, depois da sua segunda defesa de título contra Jiri Prochazka, não precisou nem o próprio tocar no assunto novamente. O próprio Joe Rogan perguntou para ele na entrevista no octógono sobre lutar no peso pesado. Diferentemente daquela entrevista contra o Jamahal Hill, Poatan resolveu não tocar muito no assunto. Porém, esse tema ainda continuou e continua na boca dos fãs e comentaristas do UFC. Nessa semana, perguntado pelo ex-jogador de basquete Shaquille O'Neal no canal do YouTube The Big Podcast with Shaq, Dana White falou sobre Poatan subir para o peso pesado e lutar contra Jon Jones. Possivelmente, Joe Rogan está me empurrando agora para tentar fazer essa luta. Deixe-me explicar algo para vocês. Eu considero Jon Jones o melhor lutador de combate de todos os tempos. Jon Jones é o cara mais assustador da história. Eu sempre digo isso. Jon Jones tem um lado escuro nele. Jon tem aqueles cachorros que vão quebrar seus braços e fazer tudo isso. Bom, o Dana White meio que tentou fugir do assunto, desviando o assunto, mas ele falou algo interessante, que é o fato do Joe Rogan estar pressionando ele a casar Poatan contra Jon Jones. Então, por mais que essa seja uma ideia remota dos dois lutarem agora, é no mínimo curioso ver que dentro das maiores esferas do UFC esteja rolando esse tipo de assunto. Lembrando que, por mais que essa informação de que o Joe Rogan está tentando forçar o Dana White a realizar essa luta, a realidade mostra muitas dificuldades para esse confronto acontecer. Primeiro, o Jon Jones é quase certo de enfrentar o Stipe Miocic na próxima luta, e também não sabemos se o Jon Jones irá se aposentar depois disso. Segundo, na categoria dos pesos pesados existe um campeão interino, que no momento é o Tom Aspinall, e se ele vencer sua próxima luta contra o Curtis Blade, com toda certeza ele irá exigir sua próxima luta, ou contra Jon Jones, ou contra Stipe Miocic. E terceiro, existe um desafiante que está fazendo de tudo, falando de Deus e o mundo para conseguir sua chance de disputar o cinturão contra o Poatan nos pesos meio pesados, que é o russo Magomed Ankalaev. Então, para a luta acontecer, o UFC e principalmente o Dana White terá que resolver todos esses pequenos problemas. Eu diria que teremos Jones contra Miocic e Poatan contra Ankalaev no fim das contas. Mas a esperança é a última que morre. E essa fala do Dana White mostrando que o Joe Rogan está pressionando ele alimentou ainda mais os fãs do UFC.